Qual o tipo de super-homem de que o mundo precisa hoje? Certamente muitas pessoas hão de vir a discordar, mas, para mim, o James Gunn responde a essa pergunta de maneira exemplar e completa em Superman, que já está em cartaz nos cinemas. Para mim, o filme é um acerto inqualificável na maneira como ele é concebido e realizado, como ele é alegre, colorido, espirituoso, nas ideias que o filme tem a transmitir e, lógico, na maneira como ele enxerga esse personagem. E aí, vamos começar pelo elemento fundamental, sem o qual nada mais funcionaria, não importa o quanto se acertasse. O próprio ator que faz o super-homem, o David Corenswet, uma surpresa das melhores. Aliás, eu não digo que é totalmente surpresa, porque nos trailers eu já estava ficando muito impressionada com o que eu estava vendo. Mas trailer é trailer, filme é filme. Bom, no filme ele é melhor ainda do que eu supunha pelos trailers. É difícil descrever o quanto o David Corenswet é encantador, cativante no papel. Esse aqui é um super-homem que irradia toda a retidão de caráter que a gente espera do personagem, mas que também tem muita personalidade, muito senso de humor, um senso de humor meio travesso, brincalhão, que tem swing. É um super-homem que volta às origens dele no bom coração, na cueca por cima da calça, que eu acho indispensável, e naquele romance delicioso dele com a Lois Lane, que aqui é interpretada pela Rachel Brosnahan, com quem o David Corenswet tem uma excelente química. E a minha teoria pessoal é que a gente só acredita de fato no super-homem quando a gente acredita nele como Clark Kent. O Clark Kent é a chave de tudo. E, de novo, o David Corenswet, lógico, amparado pelo roteiro, direção, produção e sacudida geral na DC que o James Gunn vem promovendo, acerta em todas as notas como Clark Kent. Sobre as ideias do James Gunn, eu acho que elas estão muito bem ilustradas na mexida que ele deu no lema do super-homem, que tradicionalmente era Truth, Justice and the American Way. Verdade, justiça e o modo de vida americano. E que agora é verdade, justiça and the human way, o jeito humano. Isso vale não só para a ética do super-homem, mas se aplica a outro aspecto dele também. O filme não diminui em nada os poderes do super-homem, mas ele agora começa o filme apanhando tanto que ele nem consegue se mexer, tem que ser levado para a Fortaleza da Solidão por aquele Marley intergaláctico destrambelhado que é o Krypto. Por quê? Porque ele não é o único ser com poderes colossais do universo. No momento ele está às voltas com o Ultraman, cuja identidade verdadeira a gente desconhece, porque ele vive mascarado, e com a engenheira, o papel da Maria Gabriela de Faria, que, é lógico, estão sendo controlados pelo Lex Luthor, uma excelente composição de personagem do Nicholas Hoult. E nesse momento o super-homem está em baixa também, porque ele interferiu num conflito entre duas nações. Uma nação em óbvia desvantagem militar que está sendo invadida por uma nação muito mais militarizada. O super-homem interferiu porque ele é ingênuo, inocente, não sabe calcular as consequências das ações dele? Não. Ele interferiu por razões humanitárias, porque o norte dele é a compaixão, a solidariedade, a defesa de quem é vulnerável e não pode se defender. E nem o James Gunn é ingênuo também. O que ele quer propor aqui é que um bom coração, agir da melhor maneira possível, é quase um ato de rebeldia em um mundo que autoriza com cada vez mais facilidade a agressão gratuita, a indiferença, a crueldade, a mesquinharia. É uma visão ao mesmo tempo pessimista ou realista, a de que como humanidade a gente está piorando a olhos vistos, e é também uma visão esperançosa de que com um pouquinho de esforço, a gente pode se sair um tanto melhor do que vem se saindo. Uma das coisas que eu mais aprecio no James Gunn é a maneira como ele se joga inteiro no filme que ele está fazendo. Como cineasta, ele é um diretor muito superior a vários outros que trabalharam nas duas grandes casas de super-heróis. Os filmes dele são vivos, são vibrantes, ele sabe enquadrar muito bem, tem muita imaginação para orquestrar a ação e sabe encontrar o ponto exato que vai fazer com que a ação tenha o máximo de impacto possível.
Ele adora se cercar das pessoas de que ele gosta ou que ele acha importantes. Tentem adivinhar aqui quem faz o papel do Jor-El. Eu demorei para sacar. O repórter de TV que aparece é o Will Reeve, o filho do Christopher Reeve. E os pais do Clark Kent são a melhor encarnação dos pais dele que eu vi até agora. Tem uma cena genial em que eles estão falando com ele pelo celular, no Viva Voz, gritando no celular como se fosse um megafone, que é bem uma coisa de gente de mais idade mesmo. Achei uma graça. E o David Corenswet tem também um toma lá da cá muito saboroso com o Ed Gattegh, que faz o Senhor Incrível. Como em todos os filmes do James Gunn também, não se tem aqui perfeição, o que, aliás, eu aprecio muito. O filme mal dá espaço para o Perry White, algo que eu lamento, porque ele é interpretado por um ator que eu adoro, Wendell Pierce. Não sabe muito bem o que fazer com a Mulher Gavião, papel da Isabela Merced. E também não acerta muito com a engenheira, que fica cansativa, porque ela sempre faz só a mesma coisa. O Lanterna Verde tem um pouco mais de sorte, quem faz o papel é o Nathan Fillion, que é, lógico, uma piscadela para os fãs de ficção científica, aventura, fantasia, etc., porque ele fazia Firefly, mas a sensação que me deu é que ele estava sendo meio encaixado no filme. Mas eu gosto dessas irregularidades porque elas mostram para mim que tem uma pessoa atrás da câmera. E é sinal também de que tem tanta ideia acontecendo na cabeça do James Gunn que não sobra tempo para tudo. E outra qualidade que ele tem é que ele gosta de ser enxuto. Se dá mais cenas para um personagem secundário, vai emperrar o ritmo da história, aí ele põe de lado mesmo. Em compensação, eu acho que ele acerta de A a Z no Lex Luthor. Começando pela escalação do Nicholas Hoult, que é um ator super requisitado hoje em dia, porque ele é muito versátil. Esse é um Lex Luthor frio pra caramba, que não tá nem aí com as vidas que estão sendo perdidas, com tudo que está sendo destruído, e que tem um prazer inegável em impor o máximo de sofrimento aos outros. Vem da infantilidade, da petulância, daquele narcisismo associado à inveja. Aliás, eventuais semelhanças com pessoas, situações ou eventos do mundo real não são mera coincidência, tem endereço certo. Apesar de a maior parte do trabalho do James Gunn ser com o que em termos técnicos é fantasia, ele é um sujeito que vive no mundo real, vive no presente, observa o mundo dele e, como muitos de nós, está apreensivo com os rumos que as coisas estão tomando. Eu acho, inclusive, que vem daí a preocupação tão grande dele em fazer com que esse super-homem aqui apanhe, se machuque, tome decisões erradas, falhe. Essa idealização do poder sem medidas, que tantas vezes o filme de super-herói faz, essa comemoração do Salvador que está acima de todos, são coisas muito perigosas. E eu tenho a impressão que o James Gunn decididamente não quer alimentar esse tipo de sentimento no público. Não é acaso que ele tenha cuidado de dois dos grupos mais imperfeitos do universo dos super-heróis, os Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida. E eu acho muito interessante que ele tenha conseguido celebrar a falibilidade humana em um personagem que na origem é perfeito e não erra nunca. O que ele realmente comemora no Super-Homem é a capacidade dele de registrar a existência das pessoas que para outros são invisíveis. E ele classifica essa capacidade como um sinal de inteligência, de avanço. Nunca ninguém vai tirar um lugar do Christopher Reeve na história desse personagem, mas eu acho que dentro dessa belezura de filme, com esse trabalho, o David Corenswet chega bem perto, mas bem perto mesmo, de evocar as mesmas coisas que a gente sentiu em 78, vendo aquele primeiro filme. Um aviso antes de ir embora, tem 2 cenas pós-créditos, e em uma delas o James Gunn apresenta uma personagem bem legal, que pode vir a ser muito interessante nas eventuais continuações. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.